Olá pessoal, vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Wagner Oliveira. Nós vamos falar hoje sobre núcleo celular. Então nós temos acompanhado os vários compartimentos que formam a célula, né? Então nós observamos já a membrana, o citoplasma, as organelas presentes nesse citoplasma, e hoje a gente chega na sua porção mais interna, que é o núcleo. Tá? É praticamente a culminância do que seria esse estudo da célula. Bom, qual é a função desse núcleo? Então, a função do núcleo é controlar as atividades celulares, tá? A expressão genética e a replicação do DNA durante o ciclo celular. Sempre gosto de frisar e de citar esse exemplo, que se a gente fizer uma comparação de uma fábrica com uma célula, o núcleo seria justamente aquele que gerencia, aquele que direciona a célula. Tá? É ele que vai comandar vai dar todas as ordens, né, para que a célula possa trabalhar de maneira adequada. Então, do ponto de vista de classificação quanto ao número de núcleo, as células elas vão poder ser anucleadas, mononucleadas ou polinucleadas. Células anucleadas são aquelas que não contêm núcleo. Tá? Um bom exemplo de células anucleadas no nosso organismo são as hemácias, ou também conhecida como glóbulos vermelhos. A ausência do núcleo é justamente para que haja a ligação ou encaixe perfeito com os gases oxigênio e CO2, que é justamente a responsabilidade dessas hemácias fazer o transporte desses gases no sangue, ok? Bom, com relação às células mononucleares, são aquelas células que contêm apenas o núcleo. E as polinucleares, que têm mais de um núcleo. Então, um exemplo que nós já vimos aqui em algumas outras aulas é a musculatura esquelética, né? As células da musculatura esquelética, que ela está presente, né, são estriadas e apresentam mais de um núcleo. Bom, do ponto de vista de estrutura nuclear, existem algumas partes do núcleo que a gente precisa ter conhecimento. O primeiro é o envoltório nuclear, também conhecido como membrana nuclear ou carioteca. Tá? Segundo são os poros nucleares. Depois a gente vem o nucleoplasma. Então, vamos só acompanhar aqui, ó. Eu tenho esse envoltório, que é essa região mais interna. Depois eu tenho os poros. Eu tenho o nucleoplasma, que é essa região aqui em lilás, que vai preencher todo o núcleo. Tá? Depois eu tenho a cromatina, que é esse emaranhado aqui, ó. Certo? E por fim eu tenho o núcleo. Aí você deve estar se perguntando, professor, e essa região aqui fora, cheia de pontinhos vermelhos? Lembra que eu falei, quando a gente estudou sobre organelas, que o retículo endoplasmático rugoso ele está muito ligado à região do núcleo, né? Muito presente ali, muito ligado ali ao envoltório nuclear. E que esses pontinhos vermelhos nada mais são do que ribossomos, né? Porque o retículo endoplasmático rugoso, a gente sabe que esse rugoso vem justamente da associação dos ribossomos a essas organelas. Então vamos buscar entender agora essas partes que compõem o núcleo. Primeiro o envoltório nuclear, né? E aí, como ele é uma membrana, tá? Lembra que eu falei já em outras aulas que algumas organelas dentro da célula, ela vai ter uma membrana e que essa membrana ela é muito similar à membrana plasmática. Então, a estrutura desse envoltório nuclear, ele também é muito parecido com essa membrana plasmática, tá? Eu tenho duas membranas lipoproteicas que estão justapostas e internamente eu tenho um filamento proteico. A função desse envoltório vai ser justamente proteger o material genético. Lembra que dentro do núcleo eu tenho algo muito importante chamado DNA. É uma molécula que tem as informações hereditárias
ok? Então, a função desse envoltório vai ser proteger esse material genético, tá? Vai delimitar o espaço entre o núcleo e o citoplasma, tá? Vai evitar justamente que se misturem esses materiais presentes no citoplasma e presentes no núcleo, tá? E vai controlar a entrada e a saída de substâncias. Essa entrada e saída de substâncias, ela vai ser feita justamente pelos poros, que estão presentes nesse envoltório nuclear. Então, a cromatina, ela seria um outro elemento presente no núcleo, talvez um dos elementos mais importantes que estão presentes no núcleo, porque a sua estrutura vai ser formada justamente de DNA e proteínas, tá? Com o passar das próximas aulas, nós vamos ver com maior detalhe essa cromatina e esse complexo formado pelo DNA e pelas proteínas. Tá? A função da cromatina é justamente fazer o que a gente chama de embalagem ou empacotamento das moléculas de DNA, que são muito longas, né, se a gente for comparar ela do ponto de vista linear, mas geralmente essa cromatina ela faz com que haja um enrolamento, a condensação desse cromossomo em pacotes. Ou seja, essas estruturas vão ficar mais compactas e mais densas. Bom, a última estrutura presente no núcleo é o que a gente chama de nucleolo. Ela é uma estrutura, são corpúsculos arredondados com aspecto esponjoso, tá? Que está mergulhado nesse nucleoplasma. Da mesma forma que a cromatina também está mergulhada nesse nucleoplasma, tá? E a função do nucleolo é auxiliar na produção do RNA ribossômico. Nós vamos ver também nas próximas aulas, onde a gente vai estudar um pouquinho melhor essas moléculas de DNA, essas moléculas de RNA, que existem 3 níveis, ou 3 formas de RNA. Tá? Existe RNA ribossômico, RNA transportador e RNA mensageiro. Bom, o nucleolo ele vai estar envolvido justamente na produção desse RNA ribossômico. Então, gente, é isso de início nesse estudo do núcleo. A gente precisa entender são as partes do núcleo e qual a função do núcleo. Na próxima aula a gente continua falando um pouco mais sobre as moléculas presentes nesse núcleo, DNA e RNA, e também sobre a cromatina, que a gente vai ver um pouco depois a influência dela nos cromossomos. Ok? Até a próxima aula. Fui!